Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Você que está aqui acompanhando mais um episódio do Futebol Podcast. Meu nome é Gabriel Franco. Estou com a camisa do Deportivo Cuenca, time do Equador. Por quê? Porque é Equador que a gente evolui, é Equador que a gente vai pra frente e é Equador que você assiste seu time. Porque é nesse programa em que o pior time do Brasil é o seu. Temos muito o que falar, porque temos rodada de Brasileirão Série A. Brasileirão esse que tem novo líder, Brasileirão que tem nova movimentação lá embaixo. E já iremos começar. Vamos começar por onde? Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, porque é o jogo do líder. O Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Falar um pouco mais desse jogo, como os times chegaram, o Flamengo vindo de vitórias, uma virada para cima do Bragantino, uma vitória num clássico para cima do Fluminense, para encarar um Atlético Mineiro que não pagam, né? Não estão pagando o galão da massa, tá com problema de pagamento, problema interno, o Menin se reunindo com o jogador, tá tendo que administrar, o trabalho do Cuca não indo pra frente, numa sequência que a gente vai ter 3 confrontos de Flamengo e Galo, das maiores, se não a maior rivalidade interestadual do país. Um jogo esse que me surpreendeu. Fiquei surpreso com a postura do Galo, forte e vingador. Começou bem o primeiro tempo, até conseguindo sair bem da pressão, conseguindo marcar o Flamengo e conseguindo causar incômodo. A chance de maior perigo do jogo não foi nem um gol do Flamengo. Foi um lance logo no primeiro tempo que o Rony Rústico, não é assim. A bola mal recuada do Vinha, ele divide ali com o Rossi, ganha, fica ele e o gol, e o Varela ali tentando fazer algum milagre, e ele chuta, escolhe muito mal o ângulo, chuta logo o único lugar que o Varela poderia alcançar, tira a maior chance de gol, uma chance claríssima, uma chance do Galo mudar a história do jogo e mudar a história recente ali do clima que tá pegando no time de Minas Gerais. O Flamengo volta pra partida, de novo um Flamengo que tem a posse, um Flamengo que troca muito bem os passes, um Flamengo que tem na sua zaga a grande parte da sua fonte articuladora. Gostei muito do jogo do Jorginho, gostei muito do jogo de Léo Ortiz. O que esse cara joga é brincadeira, é o camisa 10 na zaga. Ouso dizer que é o zagueiro mais técnico que eu já vi jogar com a camisa do Flamengo, e por mais que o time rubro-negro não tenha criado grandes chances no primeiro tempo, tinha um certo domínio, tinha ali o quê do jogo do Felipe Luiz, mas faltou ser incisivo, faltou criar mais chances de gol. O Flamengo realmente não criou, mas é um Flamengo que tá se caracterizando por ser encardido, por achar suas chances, por criar suas chances e não sofrer. O Flamengo só tem 6 gols sofridos no campeonato, é a melhor defesa, é o melhor ataque. E no segundo tempo, com algumas mudanças, o Flamengo consegue seu gol na bola parada. A bola parada é essa do Rodrigo Caio, recém-contratado para gerir essa função no banco do Clube de Regatas. Cruzamento do Luiz Araújo, que é impressionante como ele tá sempre presente nos gols. Cabeçada do Léo Ortiz, 1-0. É um jogo que me surpreendeu pela postura do Galo. Gostei, achei que o Galo ia ser mais facilmente dominado. Mas do lado do Flamengo é um time encardido, um time que joga muita bola. É um time que assume a liderança mesmo com um jogo a menos, e tá chegando cavalaria, né? Tem o Saúl pra estrear, tem o Emerson Royal na lateral direita pra estrear, Samulino também contratado, o Carrascal parece que tá chegando, estão vendo de contratar um novo 9, então realmente é um Flamengo que vai chegar muito forte pra essa disputa do Brasileiro. E outra, que técnico é Felipe Luiz? Meu Deus do céu, muito bom, ele é muito diferente. Um cara fazendo um trabalho desse como o primeiro trabalho é absurdo. O jeito que ele tem o time na mão, o jeito que o time tá centrado, tá competitivo. Vitória do Flamengo. Ainda vamos ter mais outros 2 confrontos com o Galo pela Copa do Brasil. O Flamengo provavelmente vai poupar, vamos ver se o Galo dá a resposta. E detalhe também pro Wallace-Ian, que conseguiu tirar o Hulk do sério, sendo que o Wallace-Ian tem 19 anos e o Hulk tem quase 40, e o Hulk tá prestando queixa pro Felipe Luiz, pra um garoto, pra uma criança. É loucura demais. Enfim, vitória do Flamengo. E agora a gente vai pra outro jogo que envolve um carioca. Internacional 1 contra Vasco 1. Jogo esse que ele pode dividir em momentos. É um jogo de 2 momentos. Primeiro, o começo da partida muito bom do Vasco, muito bom mesmo. Domina o Inter, cria chances de gols, faz seu gol com o Ryan. E, cara, é o Vasco que, assim, você já via... Meu Deus, o que é isso? Dinizismo? O que está acontecendo? Realmente o Vasco entrou muito bem na partida, mas depois do gol caiu demais. O Inter se organizou no jogo, depois entra o Carboneiro e ele faz o salseiro ali, jogando pela ponta do Internacional. O segundo tempo do Inter é muito bom.
merecia ter chegado ao seu gol antes, chutou 2, 3 bolas na trave, obrigou o Léo Jardim a fazer grandes defesas, era um jogo que ficou na mão do Inter. O Vasco é um time muito frágil, isso tem que ser dito, é um time que sofre muitas finalizações muito facilmente e em algumas delas sofrendo muito perigo, com o próprio Carboneiro que vem sendo o cara mais perigoso da equipe do Internacional. Verratti não faz um bom jogo e aí acontece um momento que a gente vai dar mais pra frente, porque o Tá Maluco tem a ver com esse momento. Mas o Léo Jardim é expulso por cera, ele sai e aí o time do Vasco perde uma peça, que é, claro, muito vital ali na sua organização defensiva. O time do Inter cresce no jogo e o Verratti faz uma parede, praticamente, para a finalização do Carbonícius aí, como muita gente está chamando o Carboneiro pela semelhança com o Vinícius Júnior, no caso. Verratti dá a chance do gol, o Inter empata no finalzinho, um gol que já era para ter saído antes, um gol que realmente já estava muito maduro, mas por causa dessa expulsão aconteceu ainda mais, e a situação do Vasco é meio maluca, né? Porque tá com problema nos bastidores, tem gente fazendo gato em São João. Vou guardar pro Tá Maluco a situação do Vasco da Gama. Um empate que, assim, se você for ver na tabela do Excel, não é grave. Ir no Sul e empatar com o Inter é um resultado ok, principalmente para um time que hoje a meta é fugir do rebaixamento. Porém, pelo que foi o jogo e pelo gol ter saído no finzinho, depois de uma expulsão por cera, as coisas realmente pesam muito. Então, empate entre Internacional e Vasco da Gama, 1-1. E agora é o duelo de tricolores. São Paulo 3, Fluminense 1. Que jogo ruim do Fluminense, cara. Meu Deus. O Fluminense vem de 4 derrotas pós Mundial de Clubes, né? O Super Mundial de Clubes. São 4 derrotas. Enfrentou adversários difíceis? Enfrentou um Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, os 3 lá de cima. E agora pega um São Paulo dos piolhos de Crespo, a torcida do São Paulo tá chamando. O time melhorou com a chegada do novo velho treinador, Crespo voltando a gerir o time do São Paulo. É impressionante como esse time não rendia quase nada com o Zubeldia e realmente a gente tinha desfalques, como ainda tem desfalques do Lucas, desfalques do Oscar, mas mesmo com esses desfalques o Crespo tá fazendo ter jogo. Contra o Flamengo, o time realmente foi muito mal, mas tem melhoras e é um time que está conseguindo propor, vence um clássico muito importante contra o Corinthians e temos que falar de Luciano. É um craque técnico? Não é, mas é um cara que ele gera muito jogo, ele é sempre fervoroso, operário, ele está sempre praticando, sempre estando ali perto da bola, sempre gerando algo ao redor dele. Ele que não é um meia, não é um ponta e também não é um 9 característico. Talvez a melhor função dele seja como segundo atacante e o Crespo entende muito bem o Luciano, que no jogo, por exemplo, tem 3 participações ali, tem um gol anulado, tem um gol feito e um pênalti perdido. É uma loucura, mas foi um domínio do São Paulo. O jogo que chegou a ficar 2-1 em certo momento não refletia o que realmente o tricolor paulista predominou na partida. O primeiro gol sai com a Arboleda, talvez pudesse até sair antes. O time do Fluminense apático, um time do Fluminense sem nada, sem aquela qualidade defensiva que a gente viu no Mundial. Dessas 4 derrotas, na minha opinião, é a pior atuação do Fluminense, porque contra o Cruzeiro teve bons momentos, teve ali chances de até empatar o jogo, quem sabe. Contra o Flamengo, o time realmente não criou muitas chances, mas também não deu chance ao rubro-negro, que conseguiu um gol numa boa parada. Contra o Palmeiras, poderia até ter ganho a partida, acaba entregando 2 gols em lances individuais, e contra o São Paulo, nada praticou. O seu gol de tentar escapar do buraco sai com o Samuel Xavier, que tá se acostumando a fazer uns golzinhos com a camisa do Fluminense, e é um baita gol, uma bola difícil de ser batida, vai morrer no cantinho direito do Rafael, mas não é o suficiente. O São Paulo depois chega ao 3º gol e o Ferreirinha fez mais um. Ouviu o craque Neto, né? Craque Neto que já tá, aquela aposta ainda tá valendo, e eu só quero o gol do Ferreirinha, eu tô só torcendo por gols do Ferreirinha. Vitória do São Paulo 3-1 pra cima do Fluminense. Falando aqui de Bahia e Juventude, um alastro de bola do Bahia. E o Juventude, eu já tô achando que... Assim, o Sport, vamos falar já, mas virtualmente já caiu. E o Juventude, acho que tá indo mais ou menos pelo mesmo caminho, por mais que tenha pego um Bahia, um muito bom Bahia, um triunfo do Esquadrão de Aço, do subestimado Rogério Ceni, que só não consegue vencer o Flamengo porque a lei do Carpini não presta, aparentemente, com o treinador do Bahia.
mas consegue aí o triunfo pra cima do Juventude, como troca passe bem o Bahia e como tem um ótimo meio campo. O Everton Ribeiro gera jogo o tempo inteiro, mas o detalhe vai pro Jean Lucas, que faz 2 gols, depois o Lucero marca mais um no finzinho, mas o Jean Lucas é muito bom jogador, com uma boa pisada na área, faz 2 gols e a partida foi muito simples pro Tricolor de Aço, vitória por 3-0. E aí a vitória do Ceará, triunfo do Esquadrão de Aço, porque agora a gente vai falar do Vitória do Ceará pra cima do Cruzeiro. Cruzeiro 1, Ceará 2, Ceará vencendo no Mineirão, um Cruzeiro que tava embalado, um Cruzeiro do bom Léo Jardim, não, goleiro. O técnico, um time muito vertical, um time que não faz questão de ter o domínio da bola o tempo inteiro, e é um time que se dá muito bem contra outras equipes que propõem muito bem o jogo. O Ceará soube jogar essa partida, o Galeno é o autor dos gols, e cara, como é grande essa vitória pro time do Ceará, que vinha de derrotas passadas, consegue sair, faz uma boa campanha, acredito que não vai ser rebaixado, tem um Pedro Raul fazedor de gol, tem um time mais estruturado do que em outras ocasiões, e a gente vê um Ceará que consegue a vitória pra cima do Cruzeiro por 2-1. Agora passando pro Palmeiras e Grêmio, jogo fraco, hein? Jogo fraquíssimo, Palmeiras 1-0 pra cima do Grêmio, o gol sai logo cedo numa boa jogada do time paulista, parecia que ia ser mais que eu falo, esse Grêmio é um time que sangra meus olhos de ver jogando. Talvez de todos os times da Série A, ele que mais me irrita ver jogando. E depois do gol, o Palmeiras tira o pé do acelerador e o Grêmio tem até chances de empatar o jogo, tem chances de fazer um placar melhor. No final do primeiro tempo tem uma boa chance, no final da partida faz aquela pressão final. O Palmeiras poderia ter tentado matar esse jogo antes, acho que devia ter mantido a rotação um pouco acima para conseguir um resultado melhor. Falando em resultado melhor, quem não conseguiu foi no confronto alvinegro, Botafogo 1, Corinthians também 1. Resultado, na minha opinião, é um pouco pior pro Botafogo se ainda almeja o título, por mais que esteja já longe aí de Flamengo, de um Cruzeiro, de um Palmeiras, mas é um Botafogo que investiu muito dinheiro esse ano, mas parece que tá achando seu 9. Arthur Cabral faz mais um gol, é um cara muito importante de área, talvez ele não tenha esse mesmo trato de relacionar com a bola que tinha o Igor Jesus saindo da área, mas dentro dela ele é muito perigoso, pegando um Corinthians que tem feito protestos à torcida contra diretorias da equipe paulista, e olha, protestos muito legais, protestos ali na Barra do Pacífico, mas também forte, pesando a mão como tem que pesar, porque tem que cobrar. O que acontece institucionalmente no Corinthians é uma loucura. A gente não sabe quem vai ser o presidente, um presidente está sendo indiciado aí por corrupção, o outro por contratos ilegais, tem comprando remédios aí, né? Presidente, né? Diretoria do Corinthians. E aí tá uma bagunça no clube. Em meio a essa bagunça, nem se sabe se o Memphis vai continuar no clube, se vai ter rescisão. Não se sabe nada do Corinthians. Só se sabe que o jogo foi empatado com o gol dele. Memphis recebe um salário muito alto? Recebe, é uma contratação cara? É. O Corinthians não poderia fazer? Não, porque é um time que tá devendo muito dinheiro, tem que sanar suas dívidas, mas assim como o Galo, continua contratando. Dito isso, o Memphis participa do jogo. Ele é um bom jogador. Ele é o jogador com mais participações a gol do Corinthians desde que ele estreou pelo time alvinegro. Então, assim, fica naquilo. Isso aqui vale a pena? Esse gasto inteiro? É o questionamento que eu deixo para a torcida do Corinthians. O empate de 1-1, Botafogo ainda tentando se encontrar, tem altos e baixos, porque é o começo de um trabalho, são os pesares de começar um trabalho na metade do ano, né, John Texton? Mas Botafogo é uma loteria. Todos os anos o John Texton tá sendo empate entre 1-1. E agora um jogo que foi o jogo entretenimento da rodada. Sport 2, Santos também 2. A situação do Sport hoje é crítica, tem 5 pontos e a gente já tá chegando na reta final do primeiro turno. Então, praticamente todo mundo que enfrenta o Sport tem a obrigação de sair com 3 pontos. Ainda mais o Santos, que é, no caso, com uma competição direta, um adversário direto com o Sport contra o rebaixamento. De lado positivo, a gente tem o Neymar que tá conseguindo jogar, tá conseguindo ficar de pé, a gente já tem uma sequência de o Neymar jogando. De lado negativo, não pode, né? Leva 2 gols pro Sport, fica com o jogador a menos, Kleber Xavier balançado no cargo, e aí tem coisas que a gente não entende. O time que jogou muito bem contra o Flamengo logo se desfez, Kleber Xavier desfez o time, falou do cansaço, mas o Santos passou um mês sem jogar por causa do Mundial de Clubes, aí joga uma partida contra o Flamengo
e os jogadores já têm que ser poupados na próxima, é meio difícil de entender. É um Neymar muito longe do gol, e esse acredito que não seja o melhor Neymar para jogar no Santos, por mais que, ok, eu concordo que o Neymar tem que criar as oportunidades, porque praticamente o time do Santos está sem mecanismos para a bola chegar nele. Então, muitas vezes ele tem que pegar essa bola lá de trás, ir jogando, tentar trabalhar da volância até chegar no ataque, mas aí quando chega no ataque, cadê Neymar? Não tá lá, próxima área, para finalizar. Mesmo com tudo isso, mesmo levando 2-0, mesmo estando com um jogador a menos, consegue o empate, o que fala muito da deficiência do esporte, como já é um virtual rebaixado, tem que fazer uma grande campanha para evitar do rebaixamento no segundo turno. E aí fica aquele negócio, né? Nossa, olha lá, ressurgiu fora de casa, conseguiu o empate, conseguiu o heróico com a menos. Dito isso, é um ponto só no confronto contra o Sport. Tá difícil pro Santos, que vai precisar jogar mais para escapar do rebaixamento e tentar tirar as pechas aí de anos passados, por exemplo, no 2023, que caiu vencendo, inclusive, Palmeiras e Flamengo, e o time ainda assim caiu. Tem que manter uma certa constância. Fortaleza e Bragantino, 3-1, um Fortaleza que tá se reacendendo na temporada. A gente já se acostumou ao Lion ter reviravoltas no campeonato e melhorar no segundo turno. Parece que talvez seja esse o caminho. Renato Paiva, que já chegou dando indireta pro ex-clube, na coletiva ele falou, posso escalar 3 volantes aqui? Posso escalar ou vão me demitir também? Já vê que o cara já tá com uma rusga aí, tem traumas passados com o Fogão, mas começa bem o trabalho, com a vitória pra cima do Bragantino, que eu nunca achei um time vistoso, um time técnico, um time que vai almejar coisas gigantes, porém é um time de um ótimo treinador, de um ótimo trabalho, é um time operário do Bragantino, só que não foi suficiente pra ganhar do Fortaleza. E o meu Mirassol? Mirassol que ganha de Santos, que deixa o jogo complicado pra todo mundo, 1-1, com vitória. Aquele negócio, se você chegasse antes do campeonato começar e perguntar, Mirassol, assina um empate com vitória? Se bem que é confronto direto, eu não sei se assinaria, mas enfim, não seria tão ruim. Mas quando você vê que é um Mirassol que tá na parte de cima da tabela, esperava um pouco mais da partida. A gente tem o Chico, contratação, ele que jogou no Bolívar, time inclusive que o Flamengo enfrentou na Libertadores, fazia gols lá e a galera achava que era só porque era o campeonato boliviano, mas se mostra um bom jogador, se mostra um bom atacante com qualidade para botar a bola no fundo das redes. É um Mirassol que, mesmo com esse empate, só merece aplausos pela campanha que faz e por todo o trabalho que acontece aí. É difícil encarar o Mirassol no Maião. E agora chegou aquele momento que todos esperam, que você já não consegue entender o que tá acontecendo, porque seu craque tá indo pro jogo, tá discutindo com o torcedor de boné e tem foto da ex-namorada dele usando de máscara na torcida adversária. É aquele momento que você não entende o que acontece, porque você joga contra o Flamengo e Galo, depois tem Flamengo e Galo, e depois o terceiro jogo é Flamengo e Galo, aí depois tem o Flamengo e Inter, e um terceiro jogo Flamengo e Inter. Você tá num looping temporal, você não consegue entender o que acontece, porque seu goleiro machuca ou seu goleiro tá fazendo cena, você é expulso, mas só o seu goleiro é expulso, só o seu goleiro leva a situação. E aí você tá jogando, o seu craque do time faz o gol, mas você não sabe se ele vai ficar, você não sabe se ele tá roubando seu dinheiro, você não sabe se o seu time tem condição de pagar, você começa a arrastar sua cara no chapisco, você fica louco e você começa a sentir. E aí você sente, e quando você sente, você é expulso do seu local de fala. É o que aconteceu, é o Tá Maluco dessa semana. Tá Maluco esse que vai pro nosso Vasco da Gama, o gigante da colina. Acho que se a gente for fazer um histórico de todos os vídeos aqui do futebol, o Vasco da Gama é quem mais aparece no Tá Maluco, e o Tá Maluco vai pra atuação do árbitro, que aí fica naquela, está certo ou tá errado? De acordo com a regra, ele tá certo. Se ele achou que era cera, ele tinha que dar o segundo cartão amarelo. Perfeito. Mas o Tá Maluco perde na hora da falta de critério, cara. Tipo, assim, qual é o sentido? Entendo, se você fosse seguir esse mesmo critério, toda vez que um goleiro faz cera, na sua opinião, você dá um amarelo? Perfeito, ok, entendo. Mas ele simplesmente escolheu o critério, porque em momentos antes o Rocher sentiu uma lesão, inclusive tem a leitura labial do massagista falando pro Rocher, cai aí, porque o Roger Machado quer dar instrução, o Rocher cai, não recebe o amarelo. E aí o Léo Jardim, por mais que eu até ache que ele tenha feito cera, ele leva um amarelo e o Rocher não, e aí fica naquela da falta de critério. E é muito difícil avaliar, né? É muito difícil avaliar, porque você não sabe se ele realmente machucou, o árbitro não é médico, já diria o Diniz. Mas o meu ponto não é nem esse. O meu ponto é, quer dar cartão amarelo? Dê, eu até apoio, pra evitar cera. Mas dê sempre, dê em todos. Agora, o que não pode é você escolher
quando vai dar o cartão, quando não vai dar. Esse aí, cara, eu às vezes desisto de entender, é pra ficar louco. Começa até a perder a noção. Assim como tá perdendo a noção, o Vasco tem gato. Estão fazendo gato em São Januário, cara. Estão roubando a energia elétrica do Vasco da Gama. Como é que estão deixando isso acontecer? E aí o Vasco tem que pagar mais, porque tem gente fazendo gato no clube e... Cara, e o Vasco é uma bagunça também, porque tem dirigente sendo acusado de agredir influenciador vascaíno. Cara, o Vasco da Gama, ele é um ecossistema próprio, é muito difícil de entender. E agora, já que eu tô nessa, eu nem falei desse Tá Maluco no último programa, mas eu vou abrir o parênteses aqui. Tá maluco por como somos bípedes, né? Nosso amigo aí, o médico Runco do Flamengo, que acabou com a carreira do De La Cruz. Olha como o futebol roda em uma semana, né? Parece um assunto passado, mas ele foi demitido porque ele tentou não. Ele vazou num grupo do Flabarra, onde tem integrantes da Barra da Tijuca, falando sobre o Flamengo, e o médico achou de muito bom tom explodir, detonar o De La Cruz num grupo de Zap. É a situação, né? Tem gente que com o WhatsApp é complicado, e aí acabou com o De La Cruz falando a frase como somos bípedes. E não entendo por que algum outro time contrataria o De La Cruz pensando em ser jogador de futebol. Só se estiver pensando em outra coisa. Pensando que vai contratar o De La Cruz pra fazer um prato de comida, pra ser animador de festa. Ai, cara. Flamengo e Vasco é o Tá Maluco, mais focado no Vasco da Gama. Assim como eu fico maluco com o final desse programa, um final de... Cara, o Campeonato Brasileiro tá aqui, ó. Você nem viu, já tá chegando no final do primeiro turno, acabando, mas se inscreve aqui no canal, fala o que te deixou maluco, qual a expectativa da Copa do Brasil, porque teremos, e também sua expectativa, quero saber quem será rebaixado e quem será o campeão brasileiro. E com detalhe pra minha pergunta, o Juventude dá pra escapar? Fica aí. E o Neymar, dá pra se recuperar? São muitas perguntas, quero que você responda aqui nos comentários. E é isso, me despeço aqui, deixando sempre claro que não importa se seu time é líder do brasileiro, se seu time tem dirigente batendo em influenciador, ou se seu time, o craque, tá discutindo com a torcida porque, sei lá, chamou de mercenário. Enfim, não importa o porquê, eu quero deixar claro que ele é o pior time do Brasil. É isso, Futebola encerrando por aqui. Valeu, falou e vai!